Meu nome é Dimitri Camargo Martins e irei falar um pouquinho com vocês sobre criatividade em capas. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que quando a gente trabalha, por exemplo, com Photoshop, com Corel ou outros aplicativos, a gente tem que ter uma certa criatividade. E uma das coisas que a gente faz bastante, justamente no Photoshop, é a fotomontagem. Só que a fotomontagem ela pode ser um pouco fora da caixa, ela pode ser um pouco mais criativa. Então, por exemplo, na área de ilustração, na área de publicidade, uma das coisas que mais se faz é a montagem de desenhos, é a montagem de fotos, criando algo novo, né? Aos poucos eu vou mostrar algumas imagens para abrir um pouco a cabeça de vocês antes de a gente partir para uma atividade. Então, existem várias técnicas, formas de criar uma montagem. Isso veio justamente lá na época do dadaísmo, então no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Os dadaístas desconstruíam algo anterior para construir algo novo. Isso a gente viu na matéria de vanguardas. E daí, junto com a parte de recorte, cola, por exemplo, de revistas e tal, a gente originou, por exemplo, no desenho, na fotomontagem, na propaganda, no design, o recorte e cola digital. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tenha referências interessantes e ideias antes de sair criando. Você pode utilizar ferramentas dentro do Photoshop, por exemplo, de seleção, ajustes, filtros, imagens diversas. Então, quanto mais imagens vocês tiverem, melhor. Use sempre imagens em alta qualidade. Então, é melhor você pegar uma imagem grande, em alta qualidade, e reduzir, do que se acaso você pegar uma imagem de baixa qualidade e querer aumentar. Quando você aumenta, não esqueçam que estoura o pixel. Então, para a imagem não ficar estourada, você tem que pegar imagens em alta qualidade. É importante pesquisar, ter ideias, achar diversas imagens, ter paciência em recortar e montar, e se divertir criando. Então, aqui eu vou começar a mostrar alguns exemplos de fotomontagem. Imagine que isso aqui não é um desenho, por mais que no final a gente ache que é, mas é uma fotomontagem digital. Da mesma forma, essa foto aqui, não existem várias pessoas. O fotógrafo tirou várias fotos dele, recortou, depois ele montou e fez essa composição de fotos com ele mesmo, como se fosse aquele Gulliver, o gigante. Eu vou mostrar alguns exemplos que é mais fácil para vocês terem ideias do que pode ser feito com fotomontagem. Então, por exemplo, aqui tem desenho com foto, aqui tem fotos com fotos, só que de forma criativa. Então, imagine que cada foto é uma peça. Então, você recorta como se fosse um recorte de revista. E depois você cola em cima de algum cenário, tá? Então, imagine o seguinte, aqui tem um cenário atrás, tem uma foto de paletó, tem uma foto da pessoa, uma foto dos quadros, uma foto de madeira. Então, aos pouquinhos você vai justamente copiando essas fotos e colando. E vai da criatividade também, depois utilizando brushes, utilizando pincéis e outras imagens para compor a fotomontagem criativa. Aqui, por exemplo, tem desenhos. E muitas vezes alguém se pergunta, né, "Pô, mas eu não sei desenhar." Mas não precisa desenhar, você pode tratar fotos, juntar elas e criar uma fotomontagem, sem precisar desenhar. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma foto que seria uma caneca, né, virando água, e a cabeça de uma pessoa. Aqui, por exemplo, tem uma tela que você pode mexer aqui no Ctrl T, e daí tem uma pessoa e alguém socando, como se fosse umas 3 fotos. Então, às vezes, para juntar, vamos a ter 50 fotos, às vezes 2, 3 fotos você consegue juntar. Aqui tem um macaco, ó, que está pendurado, e parece que ele está voando como se estivesse pendurado no metrô, né? Aqui tem vários pássaros, né? Dentro de uma caixa, e aqui tem um cara pulando. Então, aos poucos, tentem começar a imaginar o que é foto, o que não é, quantas fotos tem na montagem. Então, aqui tem um Lego, uma criancinha e uma pessoa chutando. Uma mulher, uma lâmpada. No início, o dadaísmo, ele fazia bastante essas recortes, assim, que parecem recorte de revista, meio rasgado, meio cubista. Aos poucos, isso deu origem, dentro do cinema, a fotomontagens também surrealistas, como, por exemplo, aqui, né, em preto e branco. E aos poucos, junto com o desenho digital, principalmente, né, e as tecnologias do computador e a fotomontagem digital, a gente começa a pensar em outras possibilidades. Então, até no momento de tirar foto, por exemplo, a pessoa ficou longe, daí deu um beijo, por exemplo, na esfinge, né? Você pode ter uma foto em cima de um exemplo de um cavalo,
recorta e coloca em cima do urso. Então, dá de ter várias ideias. Então, para juntar as imagens, a gente recorta, cola, usa o brush, usa ajustes de brilho e assim por diante. Mas o foco principal desse exercício é ser criativo, é ser fora da caixa. Por exemplo, aqui tem um cara nadando, daí o cara está nadando na água que está na estrada, né? Então, vocês têm que pensar algo diferente, meio que algo que normalmente não aconteceria. Então, no início, era esse tipo de fotomontagem assim. E aos poucos, o pessoal foi criando, sendo mais surrealista e fugindo um pouco do dadaísmo e indo para o surrealismo, e daí começa a ter coisas muito legais, coisas criativas, né? E hoje, essas fotomontagens criativas normalmente são as propagandas mais premiadas do mundo, né? Então, quando tem uma propaganda criativa, ela ganha prêmios, né? Então, por exemplo, prêmios de propaganda, de design, de fotomontagem, né? Como o Oscar da propaganda é o Festival de Cannes, né? Então, é um dos festivais que mais premia, por exemplo, artes criativas como essas que eu estou mostrando para vocês. Algumas delas, às vezes, são alguma propaganda, por exemplo, de revista, alguma propaganda de alguma campanha de empresas, né? E outras são fotomontagens sem ser propagandas. Então é legal ter ideias diferentes. Por exemplo, aqui o cara tá surfando na neve, só que aqui é um sorvete. Então dá de pensar umas ideias assim. Aqui o cara tá esquiando, mas ele tá esquiando no tubarão. Não tem muita coisa que a gente acha que às vezes é verdade, mas é uma fotomontagem que foi feita no Photoshop. E quanto mais elementos, quanto mais tempo, né? Quanto mais detalhes você se dedicar, mais criativo vai ficar. Por exemplo, olha como que esse cara fica, né? Existe uma revista, que é a revista Archive. A revista Archive é uma das revistas que premia, muitas vezes, fotomontagens criativas de design e publicidade. Então, o site luisarchive.com, né, é um site que você coloca ou que tem várias propagandas diferentes. A Archive ela começou de forma impressa, né, era uma revista impressa, onde você cortava a revista e colocava em arquivo. Por isso que o nome é Archive. Ela tinha esse picote. Hoje é um site que você tem diversas referências, ideias de criação diferentes que você normalmente não está acostumado a ver. É bem legal para ter ideias. Assim. Então, quem quiser pode pesquisar no site da Archive para começar a ter ideia. E o exercício que a gente vai fazer é o quê? É uma fotomontagem criativa, que a gente pode chamar de surrealista ou não, né? Vai depender de cada um. Crie uma capa com fotomontagem. Seja criativo e use diversas imagens para compor a sua composição. Exemplo, eu trouxe um exemplo que é da Alice no País das Maravilhas. Essa aqui é a capa do Alice. Daí tem, por exemplo, Fruta Casa, Alice, Eduardo Mão Tesoura. Vou mostrar algumas imagens. Então, aqui, se vocês forem imaginar, esse cenário não existe, né? E essas pessoas não estão no mesmo momento. Alguém tirou foto num estúdio de cada modelo, colocou no cenário e foi compondo com elementos, como o cogumelo, o coelho e os outros elementos que tem aqui, castelo, e daí criou uma capa. Alice, como já fala meio que do surrealismo, é muito propício para isso, né? Desde quando era desenho. Eu trouxe também alguns exemplos para vocês terem ideias. Então, por exemplo, aqui tem uma fruta, tem um cenário e aqui tem uma árvore. E uma coisa que me marcou a infância, que eu lembro dessa junção de fotomontagem, era a logomarca da Ortopé. Aqui é um tênis, mas o tênis parece um cogumelo, que é uma casa, né? Como se fosse um tênis que é uma casinha de duendes, né? E daí eu trouxe mais alguns exemplos aqui, que são frutas. Então, aqui tem uma manga, parece uma casa, e se for colocar em cima, aqui tem uma porta, uma janela, uma pessoa, e eles estão numa floresta, né? E daí é como se fosse uma capa de um filme, de suspense, alguma coisa, né? E aqui tem, por exemplo, uma fruta, como se fosse cereja, alguma coisa assim, daí foi colocado janelas, portas, daí parece que é uma casinha de fada. E daí, uma coisa que eu coloquei aqui no final, como especificação técnica, para a gente ter um padrão, né, tem o tamanho. O tamanho é A4, então o tamanho A4 é 21 por 30 centímetros, né? O tamanho de uma folha, para quem não lembra, é aquela folha A4 que a gente está acostumado, né? Além do formato,
Orientação, a gente vai fazer uma capa no sentido orientação de retrato, então ela é vertical, como se fosse uma capa de livro vertical. Resolução, resolução sem DPI, para não ficar tão pesado, então é uma qualidade boa para a internet, né? E cor RGB, vai ser feito para internet, então é RGB, tá? E esta capa, ela vai ser uma das capas, ou pode ser a capa do seu jogo. Imaginem que poderia ser, por exemplo, a capa de um DVD, a capa de um CD, a capa de um filme, né? Então vai ser a capa do seu jogo que você criou lá na primeira aula. Cada aluno vai fazer uma capa, tá? Então é uma proposta de capa para ser como se fosse uma propaganda, um cartaz, tá? Normalmente é o cartaz do jogo. O cartaz, ele acaba sendo mais publicitário. Então tem o nome do jogo, tem detalhes, pode ter o nome dos autores, além de ter toda a fotomontagem em volta, né?